Oi pessoal, eu sou a Natália. Tá tudo bem com vocês? Tudo em paz? Hoje a gente vai conversar sobre o terceiro volume de Boa Noite Pum Pum. Eu nem ia gravar esse vídeo, na verdade, porque esse volume me deixou muito abalada. E eu achei que eu não ia conseguir gravar essa semana, eu nem sei se eu vou postar esse vídeo, mas enfim. É que esse volume foi muito pesado, ele mexeu muito com as minhas emoções e eu não consegui digerir ele ainda, sabe? Então, eu até fiquei em dúvida se eu ia gravar esse vídeo agora, se eu deixava pra semana que vem pra eu poder assimilar melhor a história, mas acho que eu vou tentar conversar com vocês agora sobre isso. E eu nem escrevi um roteirinho pra me guiar com as minhas ideias, o que eu quero falar, vai ser mais uma conversa mesmo, e eu espero que vocês gostem e que eu consiga me expressar bem e transmitir pra vocês o mesmo que esse volume passou pra mim. Aqui na terceira parte da história do Pum Pum, a gente vai ter um destaque um pouco para os amigos dele, o Shimizu e o Seki. E o que acontece? Eles estão caminhando juntos assim, porque o Seki, ele no volume anterior, ele já falou que ele não queria continuar a escola, que ele queria sair de lá, que não queria arrumar confusão com ninguém, só ficar na dele e seguir a vida. Só que aqui eles já estão 2 anos mais velhos, que no final do volume 2 se passaram 2 anos. Aqui o Pum Pum tá com 16, então eu acredito que os outros meninos estão com 16 também. E eles estão no primeiro ano, acho que seria o primeiro ano do ensino médio pra gente. E o Seki tá sentado num banco refletindo sobre a vida, tem até uma passagem super bonita. Deixa eu ver se é essa daqui, que eu gostei muito que ele fala. As pessoas são livres, apesar de não podermos voar pelo céu sozinhos, se podemos imaginar, geralmente podemos fazer. Podemos dormir quando quisermos. Somos livres para começar ou parar qualquer coisa em nossas vidas. Só não fazemos por sermos atrapalhados pelo senso comum, pelas regras, pela vida que temos e por nossa mentalidade. Que é o que ele reflete enquanto ele tá sentado no banco sozinho. Será que vai dar pra ver? Não sei se vai ficar boa a leitura, mas é esse pedaço aqui. E quando ele tá lá, o Shimizu chega. O Shimizu é o melhor amigo dele. E o Shimizu pega, tampa os olhos dele, adivinha quem é? Aí eles estão andando juntos, conversando sobre dinheiro. O Seki tá falando que precisa arrumar um emprego. E eles veem um cartaz de um faz tudo. E o Seki vai lá, risca o telefone da pessoa que tinha deixado no cartaz e coloca o dele. Enquanto eles estão andando, um senhor para e fala, vocês estão precisando de dinheiro, de um emprego? Aí eles falam, a gente tá. Ele, porque eu tenho um lugar que precisa limpar, se vocês quiserem ir comigo, eu pago vocês. Aí eles vão com esse senhor, o que eu já achei estranho você encontrar uma pessoa na rua do nada e ela te oferecer um emprego, você vai. Eu não faria isso, né? Que a gente anda com as antenas ligadas. Mas enfim... Aí eles estão indo e o celular do Shimizu toca, porque o número que o Seki tinha colocado no cartaz era do celular do Shimizu. Aí esse celular toca, o Seki atende e é uma mulher chamando ele para um serviço. Aí ele marca de se encontrar com essa mulher, pega o celular do Shimizu e o Shimizu fica com esse senhor que chamou eles para fazer a limpeza e o Seki vai embora encontrar aquela mulher. Aí, o caminho que o Seki tomou, ele encontra essa mulher numa lanchonete e o que ela quer? Que ele mate o ex-noivo dela. Aí ele fica, você tem certeza mesmo disso? Porque eu vou fazer. Aí ela, não, eu quero que você mate ele porque ele me traiu, ele tá com outra mulher agora, hoje era pra ser o dia do meu casamento e eu quero que ele sinta o que eu senti também. Então o Seki fala, não, eu vou fazer isso pra você. Aí ela, vou te dar dinheiro, vou te pagar e tal. Aí ela dá um envelope com informações, não lembro se é um envelope, enfim, isso não importa. Ela passa as informações desse cara pro Seki poder seguir ele, era falando o que ele faz no dia a dia, qual caminho ele pega, e o Seki vai atrás dessa pessoa. Aí ele fica planejando empurrar esse homem no trilho do trem. Porque ele começa a seguir ele, vê ele falando no telefone, onde o homem vai, ele vai atrás, sempre meio disfarçando, até que eles chegam no trem, que o cara tem que pegar o trem pra algum lugar. Aí o cara tá parado, assim, bem pertinho do trilho, aí o Seki estica a mão, fica treinando empurrar ele, mas no fim não tem coragem.
Aí ele volta e fala pra mulher que não teve coragem de fazer aquilo, né? Pede desculpa, quer devolver o dinheiro que ela tinha pagado pra ele. Só que ela fala, não, depois que você foi embora pra pegar o cara, né? Pra fazer maldade, ela fala que refletiu melhor, que não queria que aquilo acontecesse. Ela até liga várias vezes pro celular do Shimizu, que tá com SEC, pra cancelar o plano lá de matar o cara. Só que o SEC estava tão concentrado nisso que ele nem viu o telefone tocar, depois que ele percebe que tinha várias chamadas perdidas. E eles estão lá conversando e, enfim, eles se resolvem. Aí acaba que o SEC não faz nada, aí a gente volta, não faz nada, né, pro cara, e a gente volta pro Shimizu. O Shimizu tá com aquele senhorzinho que encontrou eles na rua, só que quando eles chegam na casa, o lugar parece que é assombrado, que ele não tem coragem nem de entrar, porque quando ele olha pra janela, ele vê meio que um vulto, porque não dá pra ver direito, como se fosse daqui pra cima de uma pessoa. Só que daí ele fica assustado, né? Ele fala pro senhorzinho, eu não vou fazer isso não, eu vou embora, pede desculpa e vai embora. Mas enfim, aí essa é a parte do SEC do Shimizu que teve nesse volume, que eu gostei, porque diversifica um pouco, né? Não fica só focado no Pum Pum, na família dele. É legal entender também pelo que os amigos dele estão passando, principalmente porque eu acho que eles vão aparecer bastante nos próximos volumes, que já é com eles mais velhos. Porque pelo que eu entendi, eu acho, né, pela tendência que foi até agora, nesses 3 primeiros volumes, que cada volume se passa 2 anos. Passou 2 anos no primeiro, no final do primeiro, no final do segundo e no final desse terceiro. Então eu acho que todos vão ser assim. Então vai ser bem bacana acompanhar o crescimento do Pum Pum, da sua família e também dos seus amigos, que estavam com ele desde lá do começo. Só que aqui, nesse volume, eles já estão mais afastados, porque o Pum Pum, no final do segundo volume, ele começa a se dedicar muito aos estudos, que ele quer entrar numa boa escola e tal. E aqui nesse volume ele consegue passar, que é para fazer o ensino médio. Então, esse primeiro volume é enquanto o Pum Pum tá no primeiro ano do ensino médio com 16 anos, como eu já falei pra vocês. Aí o que vai ter aqui também? No final do segundo volume, o segundo volume literalmente acaba com o pessoal falando, a namorada do tio dele, é Yushi o nome, se eu não me engano, falando que o Yushi tinha sumido, que o tio do Pum Pum tava desaparecido. Aí aqui nesse começo é o sofrimento deles, da família, por causa disso que tá acontecendo. Mas da Midori, que é a namorada do tio do Pum Pum, o que aconteceu? Ele teve um caso com uma aluna dele do curso de cerâmica. O marido descobriu e ele teve que pagar uma multa de 2 milhões de ienes. Eu não sei quanto dá convertendo para real, mas eu imagino que seja bastante. E a mãe do Pum Pum até vende a casa deles pra poder pagar essa dívida. E porque tava morando todo mundo junto, a Midori, o tio do Pum Pum, o Pum Pum e a mãe dele. Então ela vende a casa, fala, Midori, continua morando com a gente, mesmo que o Yushi esteja desaparecido. Só que a Midori não quer, e ela aqui deu pra perceber que ela se aproximou bastante do Pum Pum nesses 2 anos. E tem uma cena que eles estão jogando videogame na sala, acabam pegando no sono, aí eles dormem segurando um na mão do outro. Aí a Midori tá chorando no café e o Pum sentado assim num sofazinho, e o Pum Pum vai consolar ela. Só que dela pega e puxa ele pro sofá e abraça ele por trás. E aí vai acontecer a parte pesada desse volume, que ela começa a mexer na calça dele. E o Pum Pum fica, Aí ela fica, ai, se tiver tudo bem, só um pouquinho, só um pouco agora. E eles acabam fazendo sexo. Só que, na minha interpretação, foi... Ela molestou ele. Não foi uma coisa romântica ou mesmo um desejo carnal que teve ali. Ela tava naquele momento de dor e acabou se aproveitando do Pum Pum, que querendo ou não, ainda é bem inocente pra essas coisas. Ele tá com 16 anos, já pensa em sexo e tal, só que ele nunca tinha feito isso e não tava esperando fazer com alguém que é a tia dele, já que ela morava com ele na casa dele, era namorada do tio. E isso me deixou muito perturbada, porque eu não tava esperando por isso. E fiquei pensando por que essas coisas acontecem e entre familiares, porque pra mim, como eu já disse, não foi uma coisa consensual, digamos assim.
ela se aproveitou dele. E eu não esperava isso da Midori, porque ela foi uma personagem que eu gostei muito no segundo volume, eu não esperava que ela fizesse isso aqui. E não tem a desculpa de que ela estava fragilizada, porque ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. Ela estava abusando de um menor. E o Pum Pum, quando terminam o ato, fica abaladíssimo. Ele começa a chorar, ele vai embora. E deu pra perceber que aquilo abalou ele demais. E eu fiquei muito transtornada com isso. Porque, como eu disse, eu não estava esperando, principalmente vindo da Midori. Não sei se a mensagem foi de que até as pessoas em que a gente mais confia podem fazer mal a nós, podem ser capazes dessas coisas, mas eu sei que foi uma coisa que me deixou muito mal que aconteceu. Mas enfim, né? Pum Pum segue lá na tristeza dele, naquela depressão que a gente sabe que ele tem, e vai começar na nova escola. Nessa nova escola ele faz amizade, tem um grupinho lá, e tem uma cena que eles vão para um karaokê. Aí tá todo mundo cantando, comendo, bebendo bebida alcoólica principalmente, e ele pega e sai de lá, porque a gente sabe que esse não é o tipo de clima que o Pum Pum se identifica, não é a praia dele mais isso daí. Então ele sai e fica sentado eu acho, não lembro. Enfim, eu esqueço muito detalhe, gente, me desculpa. Mas eu tô com o principal da história na cabeça, alguns detalhes eu não lembro. Mas ele pega e vai pra fora da sala do karaokê e uma outra menina acompanha ele. Eu não lembro o nome dela agora, mas ela fala, começa a conversar com ele e tal. E ela convida ele pra ir dar um passeio com ela no sábado, que a irmã dela vai participar de uma exposição e tal. Aí ele fala, não, eu vou. Aí eles vão pra esse encontro. E o Pum Pum fica todo preocupado em casa, ele se arruma, passa gel no cabelo, fica todo bonitinho pra poder encontrar com ela. Aí tá chovendo, aí ele chega no local do encontro naquela chuva, aí ela fala, minha irmã tá atrasada, vamos dar uma volta. Aí eles vão no fliperama e o Pum Pum fazendo de tudo pra agradar ela, se esforçando até demais, querendo pagar por tudo, porque ele queria que ela gostasse dele. Aí eles vão depois pra exposição, encontram a irmã dela e uma amiga. E tem uma cena muito bonita que eu acho que eu não devo ter marcado aqui. Que é o Pum Pum admirando o quadro da amiga, da irmã, da menina com quem ele saiu. Vamos ver se eu acho aqui. Se tá mais pra trás ou mais pra frente. Enfim, eu não vou achar. Não vou. Mas é um quadro de uma constelação e ele fica lembrando de quando lá no primeiro volume ele e os amigos olharam para o céu igual aquele que estava pintado. Aí ele deixa uma mensagem super grande, meio que uma carta, uma historinha, falando sobre ele, sobre o que ele viveu no caderno de recados para a autora daquele quadro. E depois, quando ele tá indo embora com essa menina que convidou ele pro passeio, eles param embaixo de um viaduto e ficam sentados lá, porque tava chovendo e tal. Aí o Pum Pum tenta agarrar a menina e ela recusa porque eles têm uma pequena discussão, mas ele vai pra cima dela, que só que ele ficava pensando enquanto ela tava falando era em coisas sexuais. Que esse tema, digamos assim, tá bem constante no cérebro dele nessa parte aqui, que ele tá com 16 anos. Então ele quer fazer sexo com a menina. Só que ele vai pra cima dela de um jeito que depois ele até fica com medo dela pensar que ele tava querendo forçar ela. Mas ela se afasta dele, ele se afasta dela, né, porque ela empurra ele. E eu fiquei pensando o que teria acontecido nessa parte. Se era ele meio que tentando reproduzir o que fizeram com ele, que foi o que a tia fez, a Midori. E daí ficou na minha cabeça se, tipo, não é um círculo vicioso, a pessoa passa por uma coisa e vai reproduzir aquele comportamento com outras pessoas e tudo acaba virando aquela roda infinita de sofrimento. Pode ser que eu esteja errada, pode ser que eu tô viajando, porque eu não entendo muito disso, mas foi algo que ficou na minha cabeça com o que aconteceu aqui, com as atitudes do Pum Pum.
depois ele fica com super medo dela pegar, contar pros colegas dele de escola o que ele tinha feito, dele sofrer bullying, do ensino médio ser horrível. Só que tem mais um conflito acontecendo, que é a mãe dele. A mãe dele tá tendo um caso com um cara casado. E um dia depois que o pai dela morre, ela com o Pum Pum vão pra cidade natal, lá onde o pai dela morava. E daí ela fala, eu vou sair, eu vou dar uma volta, vou chamar um amigo pra casa, é isso que ela fala. E manda o Pum Pum passar a noite na rua. Aí quando ela tá em casa com esse homem, ela pega uma faca, começa a dar uma surtada, só que daí ela começa a passar mal. Ela fala, chama uma ambulância pra mim. Aí o cara chama uma ambulância, ela vai pro hospital e eles descobrem que ela tem pneumotórax, eu acho que é isso. E daí ela tem que passar por uma cirurgia, ela faz essa cirurgia, o Pum Pum mal vai visitar ela. Ela até fica esperando por ele no dia da cirurgia, só que ele não aparece porque o dia da cirurgia foi o dia do encontro com a menina. E daí a mãe dele passa pela cirurgia, sobrevive, fica bem, só que quando ela vai num retorno no médico, ele fala pra ela fazer um exame de câncer. Aí ela fica preocupada, né? Só que daí ela faz esses exames e descobre que tá com câncer de mama. Se eu não me engano é câncer de mama que ela tem. E daí a gente chega pra segunda parte que acontece aqui no final, que me deixou mal. Que a mãe do Pum Pum morre. Se passam 2 anos desde que ela descobriu que estava com câncer. Aí bem no finalzinho do volume ela vai morrer. Aí dá uma dó porque no final o Pum Pum fala aqui, ó. Até o fim, Pum Pum não conseguiu amar a sua mãe. Eu fiquei tão triste com isso. Meu Deus. Porque a mãe dele fala quando ela tá morrendo. Pum Pum vai lá se despedir, ela pega no rosto dele, pede desculpa, fala que o ama, que ela tem medo de morrer. Aqui, ó. Essa é a mãe dele, ela tá no leito do hospital, morrendo mesmo. Aí o Pum Pum vai lá ver ela. Ela fala dos sentimentos dela por ele, que tem medo de morrer, né? Eu já disse isso, mas enfim. E daí ela morre, tem o funeral. Eu acho que ela fala que ama ele também, deixa eu ver. Na verdade, eu te amo, Pum Pum, ela fala pra ele. Porque tem um momento aqui, nesse volume, que é meio que voltando no tempo, mostrando o passado da mãe dele. Que ela tinha medo de ser mãe, o que aconteceu lá no primeiro volume que levou ela a ficar hospitalizada por violência doméstica, a briga que ela teve com o marido. Me partiu o coração demais o que aconteceu aqui, porque perder um dos pais durante a adolescência é uma coisa que, pelo menos na minha época de adolescente, eu tinha muito medo. Um dos meus maiores medos, não, o meu maior medo era perder ou meu pai ou minha mãe, e no pior dos cenários, os dois. E eu imagino que esse seja o medo de muitas pessoas nessa idade, na infância, na adolescência. Na infância talvez até menos, porque a gente não compreende tanto a morte. Mas na adolescência a gente já tem um senso comum maior, já sabe a dor que aquilo causa. Porque quanto mais velha a gente vai ficando, mais velhas outras pessoas que estão na nossa família estão ficando também. O pessoal da geração passada. E com isso mais próximos da morte. E como aqui fala que mesmo no último momento o Pum Pum não foi capaz de amar a mãe dele, eu fico imaginando que ele sequer vai sentir falta dela. Ou não sei, porque vamos ver o que vai acontecer nos próximos volumes. Mas eu imagino que por hora ele não vai sofrer mais, vai ser uma coisa que mais pra frente vai mexer com aquela depressão que ele já tem, vai agravar esse caso. Mas essa é uma suposição minha, porque ainda tem 4 volumes pela frente, esse aqui é só o 3º. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que o Pum Pum amadureça, mas eu já vi por aí que ele vai fazer umas coisas meio erradas, meio pesadas, que vai fazer com que a gente não torça tanto por ele assim. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos volumes, qual vai ser o desenvolvimento do Pum Pum, como que vai ser a vida dele agora sem a mãe, se ele vai morar com o tio e com a Midori, que o tio dele acaba voltando, eu esqueci de falar isso pra vocês.
mas o tio dele, depois de ter uma conversa bem profunda com o motorista de um táxi, acaba voltando pra Midori e eles se casam. E eu quero ver agora se o Pum Pum vai morar com eles, se vai morar com o pai, porque o pai dele aparece aqui no final também. Então, vamos ver. Eu acho que esse vídeo talvez tenha ficado até um pouquinho confuso, porque como eu disse, eu não organizei as minhas ideias no papel que eu queria falar pra vocês. Eu resolvi só sentar aqui mesmo e gravar, e falando o que eu tô pensando, o que eu senti enquanto eu lia. Mas eu espero que dê pra entender, que vocês gostem do vídeo e que voltem na semana que vem pra gente conversar sobre o volume 4. Lembrando que eu comprei o meu box na Amazon, não sei quanto tá agora, mas na época eu paguei R$141, foi um preço super bom, porque saiu R$20 cada volume, são 7. E veio o box, a caixa do box é super resistente, super bonita e conserva mais as coisas. Eu adoro quando os livros vêm em boxes, porque daí eles ficam mais protegidos, não fica pegando poeira, não mancha. Caso você esteja com esse mangá parado no estante e quiser começar a ler agora pra gente conversar, vai ser muito legal. E é isso, espero que vocês gostem desse vídeo. Tchau!